O comentário da Sentinela, que está no texto de hoje, fala sobre a inveja e sobre como os servos de Jeová foram vítimas de inveja em toda a história. Vamos responder às seguintes perguntas. O que é inveja? Como Jeová protegeu Isaque, filho de Abraão, de pessoas invejosas? E como podemos lidar com a inveja hoje? Então, o que é inveja? Será que é o mesmo que ganância ou cobiça? Não, não é. A pessoa gananciosa é aquela que tem o desejo descontrolado de ter cada vez mais. A cobiça quer dizer que a pessoa também tem o desejo descontrolado de ter mais, porém o que ela quer pertence a outra pessoa. E o que é uma pessoa invejosa? A pessoa invejosa não só quer ter mais, ela quer que os outros tenham menos. Além disso, de acordo com a Bíblia, uma pessoa invejosa tem sentimentos tão negativos em relação a outras pessoas que ela pode chegar ao ponto de tentar destruir o que outros têm. Então, a inveja não é resultado da ganância. A inveja é uma demonstração de ódio. Isso explica por que Paulo escreveu que aqueles que estão cheios de inveja merecem a morte. Agora, tendo em mente essa descrição de inveja, vamos ver a próxima pergunta. Como Jeová protegeu Isaque de pessoas invejosas? A resposta está em Gênesis, capítulo 26. Antes de nós lermos alguns versículos juntos, vamos lembrar do que estava acontecendo. Isaque e Rebeca estavam indo para o Egito, fugindo da fome na terra de Canaã. Quando eles chegaram em Gerar, no sul de Canaã, Jeová falou com Isaque. Nós lemos em Gênesis 26, 2, que Jeová disse: Não desça ao Egito, more na terra que eu lhe indicar. No versículo 3, nós vemos que Jeová garantiu a Isaque que iria protegê-lo. O versículo 3 diz: More como estrangeiro nesta terra, e eu continuarei com você e o abençoarei. E o que Isaque fez? Vemos no versículo 6. Isaque continuou morando em Gerar. Ele obedeceu à ordem de Jeová. É interessante que, 75 anos antes, Abraão e Sara também moraram por um certo período em Gerar. Naquela época, os servos de Abraão cavaram poços que forneciam água para a família de Abraão. Abraão fez até mesmo um acordo com o rei daquela terra para ser reconhecido como dono de um poço. Então, mais tarde, quando Isaque e Rebeca estavam em Gerar, eles usaram esse mesmo poço que era de Abraão. Mas então, será que Isaque recebeu a bênção que Jeová havia prometido para ele? Nós encontramos a resposta no versículo 12. Isaque começou a semear naquela terra, e naquele ano ele colheu 100 vezes o que tinha semeado. Vejam só, isso aconteceu durante uma época de fome. Então, por que ele teve essa colheita incrível? A última parte do versículo 12 responde: Pois Jeová o abençoava. Sabemos bem que quando Jeová abençoa seus servos, ele costuma ser bem generoso. E foi isso que aconteceu no caso de Isaque. Veja o versículo 13. O homem ficou rico. Será que as bênçãos acabaram depois daquele primeiro ano? Não. O versículo diz: ele continuou a prosperar até que se tornou muito rico. O que diz no versículo 14 talvez tenha acontecido anos depois. Lá diz: Isaque adquiriu rebanhos de ovelhas e de bois e um grande grupo de servos. E o que as pessoas da região acharam disso? A última parte do versículo 14 diz: os filisteus começaram a invejá-lo. E
Como vimos antes, as pessoas invejosas têm um sentimento tão negativo pelos outros que eles querem tirar dos outros o que eles têm. E no caso daqueles filisteus, será que eles eram assim? O versículo 15 dá a resposta. Assim, os filisteus taparam com terra todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham cavado nos dias dele. Eles não queriam roubar algo de Isaque. Eles queriam destruir o que Isaque tinha. Por taparem todos os poços, eles queriam prejudicar Isaque e sua família. Mas Jeová protegeu seu servo Isaque. Como? No versículo 24, Jeová garantiu a Isaque que iria protegê-lo, dizendo as palavras fortalecedoras: não tenha medo. Estou com você. Essa é a primeira vez na Bíblia em que Jeová falou para um de seus servos as palavras: estou com você. Dá para imaginar porque essa frase simples, mas poderosa, fortaleceu a fé de Isaque. E Jeová cumpriu a promessa que fez a Isaque. Na verdade, ficou tão claro que Jeová estava protegendo e abençoando Isaque que até os inimigos dele reconheceram isso, como diz o 28. Vimos claramente que Jeová está com você. E nós, o que podemos aprender desse relato? Devemos ter em mente a garantia que Jeová nos dá. Estou com você. Por quê? Porque em breve nós também vamos ser alvos de inveja. A Bíblia revela que após o início da grande tribulação, os reis da terra vão formar uma coalizão de nações que vai nos atacar. Ezequiel chama essa coalizão de Gog de Magog. Mas o que então vai levar Gog de Magog a nos atacar? Uma sentinela disse que Gog de Magog vai atacar o povo de Jeová por inveja de sua paz e prosperidade. O que é essa prosperidade ou riqueza que vai nos tornar alvos de inveja e de ódio? No nosso caso, não vamos ser atacados por causa de riqueza material. Em vez disso, Gog de Magog vai nos atacar por causa de nossa grande riqueza espiritual. Nós somos espiritualmente ricos porque vivemos num paraíso espiritual. Nosso bem mais precioso é a nossa adoração a Jeová, que nós damos somente a Ele. Mas será que as nações vão nos atacar porque eles vão conseguir enxergar o valor da adoração pura? Pense de novo no caso de Isaque. Será que os homens que o atacaram reconheceram o valor dos poços e quiseram usá-los? Não! Eles aterraram, destruíram os poços, porque eles odiavam Isaque. Então as nações vão nos atacar por um motivo parecido. O livro Adoração Pura, na página 188, diz: as nações vão querer tirar essa riqueza de nós, não porque acham que a adoração pura tem algum valor, mas porque têm ódio dela. As nações, por terem inveja de nós, vão querer destruir o que temos. Então, o que vai nos ajudar a continuar fortes quando formos vítimas da inveja? Precisamos sempre nos lembrar da garantia que Jeová deu várias vezes aos seus servos fiéis dos tempos bíblicos. Jeová disse para Isaque: estou com você. Para Jacó, Jeová disse: estou com você. Para israelitas fiéis, Jeová disse: estou com você. E para Jeremias, Jeová disse: estou com você. Jeová estava com esses servos fiéis do passado. E quanto mais nós meditarmos no motivo de ele fazer isso, mais confiança nós vamos ter de que Jeová vai nos proteger do ataque da invejosa coalizão de nações.